Bom, gente, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer a Hermione, tá? Essa aqui é aquela minha versão maiorzinha dela, né? Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer aquela versão menorzinha, tá? Pra fazer a Hermione, nós vamos usar a linha cor pedreira, número 8008, a Matrix 8069. Vamos usar também para fazer o cachecol e a gravatinha dela, cor canário, 1289. Essa cor bordô aqui, que é o número dela é 7136. Vamos usar para fazer o cabelinho dela a cor brigadeiro 7569 e a cor macadâmia, tá? E também, para alguns detalhes, a cor branca e a preta para fazer algum detalhe da roupinha dela, do sapatinho, que vai ser a cor preta 8990, tá? Aí também vamos usar tesourinhas, agulha de crochê número 3, o colocadorzinho de olho, tá? Vamos usar também agulha de tapeceiro e o marcador de pontos, alfinetes, tá? Aí eu vou usar os cílios postiço ali pra fazer essa partezinha dos cílios dela aqui, ó, tá vendo? Mas se você não quiser usar, você pode fazer bordadinho mesmo. Aí eu vou usar a pinça pra tá colocando esses cílios no olhinho dela, tá? Vou usar também a cola de silicone e cola branca. A cola branca a gente utiliza para colocar os cílios, a de silicone para colar o cabelinho também, tá? E também vou usar essas agulhas de boneca para fixar a cabecinha dela na hora de costurar. O olhinho eu vou usar o número 13, tá? Se vocês acharem muito grande, vocês diminuem aí o olhinho. Eu vou usar esse número 13, que eu gosto de colocar o olhinho grande no meus amigurumis. Se você for selar o olhinho, utiliza um isqueiro, né? Eu peguei uma tesourinha velha minha aqui pra tá empurrando ali, pra deixar ele bem seladinho, tá? Então, eu vou utilizar o isqueiro e a tesourinha pra gente dar aquela selada no olhinho dela, tá bom? Bom, pra gente começar, nós vamos começar com a cor macadâmia, fazendo 13 correntinhas aqui pra fazer a parte da cabeça, tá? Já subi minhas 13 correntinhas, aqui a partir dessa segunda, nós vamos fazer 11 pontos baixos. Eu vou fazer meus 11 pontos baixos nessas correntinhas aqui e eu volto a hora que a gente chegar aqui no final, tá? 11 pontos baixos agora. Ó, fiz aqui meus 11 pontos baixos. Aqui nesse último ponto, nós vamos fazer 4 pontos no mesmo ponto pra virar. Então, ó, já vou fazer o meu primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, tá? Aqui nós vamos fazer 10 pontos baixos até aqui. A hora que eu fizer os meus 10 pontos baixos, eu já volto. Aí já vai arrematando essa linha aqui também pra ficar tudo escondidinho, tá? Ó, gente, finalizei aqui os meus 10 pontos baixos. Aqui nesse último, nós vamos fazer 3 pontos baixos nesse mesmo ponto, tá? Então, ó, já fiz o meu primeiro, o segundo e o terceiro. E aqui nós finalizamos a primeira carreirinha. Agora, nesse daqui, a gente já começa a segunda carreirinha. Então, vamos fazer um aumento nesse primeiro ponto. Já vou marcar aqui o primeiro ponto, ó. E volto aqui com 10 pontos baixos. A hora que eu tiver aqui no finalzinho, eu volto pra gente continuar. Finalizei aqui os 10 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 4 aumentos naqueles pontinhos que a gente fez tudo dentro do mesmo ponto, aqueles 4 pontos que a gente fez no mesmo ponto. Ó, já fiz o primeiro aumento, tô fazendo o meu segundo aumento, o meu terceiro aumento, ó, e o quarto aumento. Aí, segue essa carreirinha com ponto baixo, né, até dá 10 pontos baixos aqui, uma sequência de 10 pontos baixos. Aí, eu volto pra gente finalizar a volta. Finalizei os meus 10 pontos baixos, aqui sobrou aqueles 3 pontinhos, nós vamos fazer 3 aumentos. Então, ó, já vou fazer o meu primeiro aumento, o segundo aumento,
e o terceiro aumento aqui, ó, tá? Nessa próxima voltinha, nós vamos começar aqui, então, com um ponto baixo e um aumento. Eu vou tirar aqui o marcador, ó, já faço meu primeiro ponto baixo, coloco o marcador novamente, aqui, e faço um aumento no ponto seguinte. E aqui segue com os 10 pontos baixos. Eu vou fazer os meus 10 e eu já volto pra gente fazer essa voltinha aqui, tá bom? Finalizei os meus 10 pontos aqui, agora nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 4 vezes. Então, eu já fiz o meu primeiro ponto baixo e o meu primeiro aumento. Um ponto baixo e o segundo aumento, tá? Segundo aumento. Um ponto baixo. Aqui. E o terceiro aumento. Ó. Um ponto baixo. E o quarto aumento. E segue agora com os 10 pontos baixos, tá? Agora, aqui nessa voltinha, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes, tá? Então, vamos lá, já fiz o meu primeiro ponto baixo, meu primeiro aumento, um ponto baixo e o segundo aumento, um ponto baixo e o terceiro aumento, tá? Agora, nessa próxima carreirinha de número 4, nós vamos fazer ponto sobre ponto. E vamos subir uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto com 44 pontos. Essa próxima agora vai ser a número 4. Nós vamos da número 4 até a número 14. Vamos subir um total de 11 carreirinhas de ponto sobre ponto com 44 pontos em cada carreirinha. Eu vou subir as minhas aqui e eu volto quando já tiver finalizado, tá? Ó, gente, já finalizei as minhas carreirinhas de 44 pontos, tá? E já coloquei os meus olhinhos aqui entre a carreira 8 e 9. E aí, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas aqui, né? 8 pontos entre um olho e o outro, tá? Pra ficar com esses 8 pontos, eu coloco, então, assim, eu coloco o alfinete, marco 10 pontos e coloco outro alfinete, daí ele fica com esses 8 pontos, se tiver usando o número 13, tá? Aí, aqui dentro eu já selei o olhinho, tá? Tá tudo certinho, agora vamos continuar. Essa próxima carreirinha vai ser 9 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes, tá? Então, essa próxima carreirinha aqui, 9 pontos baixos, uma diminuição por 4 vezes. Eu vou fazer o meu aqui e eu já volto, tá? Finalizei essa carreirinha de 9 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes. Agora, nós vamos fazer a próxima carreirinha de 6 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Eu vou fazer a minha aqui e eu já volto. Ó, finalizei aqui a carreirinha de 6 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Agora, essa próxima carreirinha vai ser 5 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes também. Eu vou fazer a minha aqui e eu já volto a hora que eu finalizar. Finalizei aqui a carreirinha de 5 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha de 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Então, vou finalizar a minha carreirinha e eu já volto pra gente dar continuidade. Finalizei a carreirinha de 3 pontos baixos e uma diminuição. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer um ponto baixo, põe o marcador, uma diminuição, e aí segue com 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Aqui no finalzinho, você finaliza com aquele um ponto baixo, tá?
Ó, gente, já finalizei a carreirinha de 2 pontos baixos e uma diminuição. Já coloquei o enchimento, se você já quiser colocar também, já coloca, ou deixa para a próxima carreirinha, tá? Agora, essa carreira aqui vai ser 1 ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Eu vou fazer o meu aqui e eu já volto pra gente dar continuidade, tá? Finalizei a carreirinha de 1 ponto baixo e uma diminuição. Nessa próxima aqui, nós vamos fazer 6 diminuição. Aí, eu vou fazer minhas diminuições aqui, vão ser 6 diminuições, eu vou fazer minhas 6 aqui, eu volto com a linha já arrematada, pra gente fazer juntos o anel mágico falso, tá? Daí eu já corto a minha linha e eu volto aqui pra gente fazer o anel mágico falso juntos, tá? Bom, gente, finalizei aqui a cabecinha dela, então, com fazendo ali o anel mágico falso, né? Depois que você finaliza a de 6 pontos baixos, 6 pontos de diminuições, você deixa uma linhazinha e vai passando por todas as alcinhas que ficam pra cima, até ele fechar desse jeito, tá, gente? Agora, nós vamos fazer os detalhezinhos desse rostinho aqui. Ó, já coloquei a linha branca na minha agulha de tapeceiro, vou inserir aqui na lateral e vou tentar sair num ponto aqui bem próximo do olhinho, embaixo aqui, ó, tá vendo? E vou puxar essa linha aqui, tá? Até peguei linha demais aqui. Aí eu venho e faço uma voltinha aqui pra ver se eu gosto. Aqui eu acho que dava pra eu ir um pouquinho pra lateral ainda, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho pra lateral. E eu vou fazer aqui essa voltinha aqui pra ficar essa partezinha branca. Ó, aqui, então, eu saí aqui embaixo e coloquei aqui em cima. E agora, nós vamos lá pro outro lado fazer a mesma coisa, tá? Eu tô puxando a linha aqui, ó. E vou ir lá pro outro lado fazendo a mesma coisa. Vou indo um pouco mais pra baixo aqui. Ó, que às vezes, dependendo do olhinho que você tá usando, a trava, ela vai dando uma atrapalhada, tá? Esses olhinhos que eu peguei aqui, eu não gostei muito desse modelinho de trava, porque eu sinto que ele não fica muito apertadinho pra dentro. É aquela trava um pouco mais curva, né? Eu prefiro mais aquela trava reta. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou sempre estar olhando aqui pra ver se tá igual, se tá saindo de um ponto parecido. E faço a voltinha aqui também em cima. Insiro a agulha aqui e vou sair aqui pra arrematar esse fio branco, tá? Eu vou fazer o meu aqui e eu volto pra gente fazer a partezinha preta do olhinho dele. Ó, dela, né? Então, vou ver aqui mais ou menos onde que tá. Vou sair aqui também no mesmo ponto. Vou ir puxando, ó. E dou uma olhada se ficou legal. Pra mim, ficou bem legalzinho, ó. Tá vendo? E agora, eu vou sair lá do outro lado, aonde eu entrei. Eu acabei exagerando um pouco na linha aqui, mas eu já deixo guardado pra fazer outros bonecos. Ó, tá vendo? Ficou desse jeito. Agora, a gente vai fazer a parte pretinha aqui do olho, pra poder pôr os cílios colados. O meu vai ficar bem rente aqui, porque eu vou pôr esses cílios aqui, ó. Tá? Se você for fazer sem esses cílios, aí você faz aqueles cílios mais desenhadinho aqui, tá bom? Ó, agora eu tô com a linha preta, vou entrar aqui na lateral também e vou puxando ele pra cá, ó. Tá vendo? Pra gente descer bem certinho, bem rente ao olho aqui assim, ó. Pra fazer o desenho. Às vezes fica difícil pegar esses pontinhos por conta da trava. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. E aí, você faz um contorno em cima desse olhinho aqui, se você for pôr os cílios também, tá? Se não, você faz aquele desenho de cíliozinho já com essa linha preta. Então, vamos ver como que vai ficar aqui, ó. Ó, ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Desse jeitinho. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui nesse outro olhinho. Eu vou fazer o meu e aí eu vou arrematar e volto pra gente dar continuidade nas outras partes, tá? Bom, gente, agora nós vamos fazer a partezinha do nariz, tá? Já coloquei a linha macadâmia na minha agulha
E aqui, ó, eu contei 1, 2, 3, coloquei o alfinete desse lado. Aqui é a mesma coisa, ó, 1, 2, 3 e coloquei o alfinete desse lado. Eu vou entrar com a linha macadâmia aqui nesse alfinete, vou levantar aqui pra ver onde que tá. Ó, entrei aqui, vou puxar essa linha. Vou entrar aqui também e vou sair lá novamente naquele primeiro alfinete, ó, tá vendo? E aqui eu já posso tirar os dois alfinetes. E vou passar assim, ó, essa linha toda. E eu vou passar uma segunda vez aqui novamente, ó. Tá? Fiz isso. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ir passando essa linha, fazendo um bordadinho aqui, ó, por dentro dessas duas que eu passei aqui nesses pontos, tá? E eu vou puxando ela pra cá e vou passar até aqui no outro lado, desse jeitinho aqui, ó. Fazendo desse jeitinho assim, ó. Tá? Vou passar aqui novamente, ó. E vou ajeitando essa linha aqui pra ficar bem certinho, tá? Eu vou passar desse jeito até chegar aqui desse outro lado e depois eu vou voltar fazendo a mesma coisa. A hora que eu chegar aqui desse outro lado, eu volto pra mostrar como que eu faço pra voltar. Ó, cheguei aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa que fez pra vir pra cá, só que voltando agora, tá? Então, ó, fiz aqui a primeira, vou fazer a segunda. Ó, a terceira voltinha. E aí, eu vou fazer isso até chegar aqui nessa partezinha onde que a gente começou, tá? Então, faz a mesma coisa que você fez pra ir, pra voltar. Aí, a hora que finalizar, a gente arremata aqui onde que a gente entrou com a linha, tá? Ó, gente, aqui pra fazer a orelhinha, eu andei 1, 2, 3, 4 e já arrumei aonde tá a orelhinha. Nessa parte aqui de baixo, a mesma coisa, andei 1, 2, 3, 4 e já coloquei o alfinete também. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos inserir aqui, entrar nesse primeiro alfinete aqui, tá? Opa, puxei demais. Então, ó, entra aqui nesse primeiro alfinete, deixa um pedacinho pra gente arrematar depois. Vem nesse segundo aqui, volta lá naquele primeiro alfinete, já dá pra tirar os dois. Ó. E passa mais uma vez aqui fazendo a mesma coisa. Ó. Tá vendo? Ó, agora a gente vem com a agulha de crochê número 3, puxa uma corrente e faz 6 pontos baixos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, puxa essa linha aqui pra arrematar. Como eu tô com a agulha aqui no meio ainda, eu vou passar essa agulha pra cima, pra gente fazer a parte de arrematar aqui, ó. Então, passei, só cuidado pra não dar um nó. E ficou desse jeito. Agora, eu vou pôr lá naquele pontinho que a gente entrou com a linha. E agora, você dá uma puxadinha dos dois lados pra ir fazendo o formatinho da orelha, tá? Ó, eu vou arrematar o meu aqui e eu já volto com esse lado marcado pra gente fazer também. Ó, marquei aqui a mesma coisa, contando 1, 2, 3, 4, coloquei o alfinete. 1, 2, 3, 4, coloquei o alfinete, tá? E eles estão bem na mesma linha da outra orelha aqui, ó, também, tá? Aí, você vê se tá bem alinhadinho. O meu dá certinho a linha na outra orelha. Agora, o que que nós vamos fazer? Fazer a mesma coisa, só que ao invés de fazer assim,
nós vamos fazer de ponta cabeça. Eu vou inserir a linha aqui dentro, pegar esse pontinho do alfinete, ó. Tá vendo? Deixar um pedacinho ali atrás pra gente arrematar. Pego essa aqui também, volto no primeiro alfinete, já vou tirar esses alfinetes. Passou a primeira vez, passou a segunda vez. E aqui já dá pra fazer os 6 pontos baixos. Vamos lá, ó. Faz a primeira correntinha, faz o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Ó, aí sobra esse pedacinho de linha aqui pra gente arrematar. Agora, é só arrematar aqui. Eu vou arrematar minha orelhinha, a gente dá aquela puxadinha igual a gente fez aqui. E eu volto já com as marcaçõezinhas da sobrancelha, tá? Ó, gente, fiz a minha marcaçãozinha aqui, ó, pra vocês entenderem. Aqui, conta 1, 2 e põe o alfinete. Nesse daqui, eu vou marcar um só. Por quê? Se eu marcar 2 nesse lado aqui, ó, pode ver que ele vai ficar meio torto, tá vendo? E aí, aqui eu vou marcar 1, tá? Aqui, se eu marcar 1 pra ficar igual, você vai ver que ele vai ficar meio torto também, tá? Por conta do crochê. Então, nesse daqui eu vou ter que fazer 2 e esse aqui eu vou marcar 1 só, tá vendo? Que ele vai dar aquela sensação que eles estão alinhadinhos. Aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4 e subo pra carreirinha de cima. Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3, 4 e subo pra carreirinha de cima, tá? Eu vou pôr minha linha na agulha pra gente passar juntos aqui, então. Bom, pra fazer a sobrancelha, eu vou usar a cor brigadeiro, né? Que vai ser a mesma cor do cabelinho dela, 7569. Vou inserir aqui em cima, aqui na lateral. Vou sair lá naquele primeiro alfinete. Ó. Eu vou fazer ela com aquela expressão um pouco mais brava, porque ela é bem mandona, né? Então, eu vou fazer ela um pouco mais bravinha, tá? Então, ó, eu inseri aqui já onde tá o segundo alfinete e já vou sair lá na outra sobrancelha que tá o primeiro alfinete, ó. Desse jeitinho aqui. Aí, ela fica com aquela expressão de brava. E aqui, a mesma coisa, eu vou vir aqui nesse alfinete e já vou levando a minha agulha lá pra lateral, pra eu ir arrematando. Então, deixa eu inserir ela aqui bem, pra eu arrematar ela aqui mais fácil. E aí, você dá uma olhada pra ver se você gostou, né, do formato da sobrancelha. Na minha opinião, eu acho que essa aqui ficou maior. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar da agulha, vou puxar essa daqui, ó. É bom que dá errado, porque, né, é bom que a gente consegue arrumar. Então, você vê que não finalizou ainda o boneco. Às vezes parece que tá bom, mas daí quando você coloca a linha, não fica bom. Eu vou arrumar aqui e vou ir um ponto pra trás. Ó, gente, nessa sobrancelha aqui, eu pulei, então, 5 pontos. Essa foi 4, essa 5. Aí, você dá uma olhada no seu trabalho, que às vezes fica certinho 4 pontos, às vezes você tem que fazer um ajuste. Daí, você faz o teu ajuste aí pra ela ficar com essa cara de bravinha, tá bom? Eu vou arrematar agora a minha linha e aí eu vou voltar pra gente fazer os bracinhos. Agora, pra fazer os bracinhos, já peguei a linha macadâmia novamente. Vamos fazer um anel mágico e 8 pontos baixos dentro desse anel mágico. Eu vou fazer os meus 8 pontos baixos aqui e eu volto pra gente continuar a próxima carreira. Finalizei os meus 8 pontos baixos no anel mágico. Agora, nessa carreira, nós vamos fazer aqui nesse primeiro ponto um aumento de 3 pontos altos. Então, vamos lá, fiz o primeiro aqui, o segundo e o terceiro. E aí, segue com mais 7 pontos baixos.
Ó, finalizei aqui, então, a carreirinha com 3 pontos altos no mesmo ponto e 7 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer essa carreira com 10 pontos baixos, tá? Por toda a volta. Então, aqui vai ser 10 pontos baixos. Eu vou fazer os meus e eu já volto. Finalizei a carreirinha aqui de 10 pontos baixos, tá? Agora, aqui nessa partezinha, nós vamos fazer uma diminuição de 3 pontos, ó. Pega os 3 juntos e puxa aqui, faz um ponto, tá vendo? E segue com mais 7 pontos baixos. Eu vou fazer os meus 7 pontos baixos e eu já volto aqui. Ó, cheguei aqui no meu 7º ponto e eu não finalizei, tá? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Vai puxar já o cinza, deixar essa linha aqui pra trás, e vai fazer, nessa parte aqui, 8 pontos baixíssimos. Mas não aperta muito o ponto pra não ficar difícil a próxima carreira. Eu vou fazer meus 8 pontos baixíssimos e eu volto pra gente dar continuidade. Ó, gente, finalizei aqui meus 8 pontos baixíssimos, já aproveitei para dar uma enchidinha na mão, porque como a peça é pequena, fica difícil ficar enchendo depois com ela pronta. Então, agora, a próxima a gente vai fazer 8 pontos baixos, tá? E vamos subir uma sequência até a carreirinha de número 13, com 8 pontos baixos. Então, a partir da número 6 até a carreirinha de número 13, com 8 pontos baixos. Aí, conforme vai subindo, você já vai colocando um pouquinho de enchimento, mas não põe muito, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui eu coloquei enchimento até mais ou menos aqui nessa terceira carreirinha de cinza, tá? Pra não ficar aquele bracinho aberto. Então, é isso, gente. A próxima agora é a número 6, com 8 pontos baixos. E vamos subir até a carreira de número 13, com 8 pontos baixos também. Eu vou subir minhas carreirinhas aqui, eu já volto pra gente fazer finalizar, tá bom? Lembrando, gente, aqui só que nessa carreirinha de número 6, nós vamos pegar essa aqui pelas alcinhas de trás dos pontos baixíssimos, tá? Então, essa primeira aqui de número 6 é ponto baixo, pegando só as alcinhas de trás. Daí, a partir da 7ª até a 13ª, a gente vai fazer o ponto normal. Finalizei, então, todas as carreirinhas até a número 13. Agora, nós vamos fechar aqui com ponto baixo, com 4 pontos baixos, ó. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, aqui, pegando dos dois lados, e o quarto. Agora, é só arrematar essa linhazinha aqui, cortar e arrematar ela, e tá tudo pronto. Aí, ó, nós já temos aqui os 2 bracinhos e a cabecinha dela quase pronta, tá? No próximo vídeo, a gente vai fazer a partezinha do corpinho, né? E já colocar os bracinhos junto, tá bom? E no último vídeo a gente faz os acessórios. Então, o vídeo de hoje foi esse daqui, então, a cabecinha e os 2 bracinhos.